E aí pessoal, beleza? Nesse quarto vídeo da parte de termodinâmica, nós vamos falar sobre calor e trabalho, que são as duas funções essenciais da energia que nós vamos utilizar para poder trabalhar a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Gostaria de fazer um adendo para dizer que esse vídeo ele é estritamente conceitual. A gente vai dizer os conceitos desses dois tipos de energia. Nos próximos vídeos é que a gente vai ensinar como calcular e fazer todo o desenvolvimento da parte matemática que envolve esses dois tópicos. Beleza? Então vamos lá. Bom, inicialmente, dizer que a gente tem esses dois tipos especiais de energia, calor e trabalho, né? Que na parte da termodinâmica são os parâmetros que nós mais vamos trabalhar. E eles são essenciais no estudo da primeira lei da termodinâmica. O trabalho, em termodinâmica, ele é qualquer quantidade que escoa através da fronteira de um sistema durante a mudança de estado e é completamente conversível na elevação de uma massa nas vizinhanças. Ou seja, quando você olha para essa definição, você pode dizer que o trabalho ele é uma transformação de energia que vai produzir um deslocamento de massa. Se ele desloca massa, ele produz também uma energia cinética, né? Mas justamente como se fosse essa força capaz de empurrar um corpo seria o trabalho. O calor, por sua vez, em termodinâmica é uma quantidade que escoa através das fronteiras do sistema em uma mudança de estado e em virtude de uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. E escoa de um ponto de temperatura mais alto para um ponto de temperatura mais baixo. Ou seja, o calor ele é justamente aquela transferência de energia que faz com que nós podemos observar a variação de temperatura nos corpos. Então, por exemplo, se você pega água quente e coloca num copo, o que é que vai acontecer? Aquele calor vai começar a se dissipar. E aquele copo vai se tornar aquecido porque a água que está aquecida vai estar jogando calor no copo. E esse calor é justamente convertido numa variação da temperatura. A gente trabalhou casos como esse no vídeo anterior que fala sobre lei zero da termodinâmica, né? Agora vamos afunilar e tornar isso um pouco mais conceitual, tá bom? Olha só, as características do trabalho. Eu posso dizer que aparece apenas na fronteira do sistema, ou seja, o meu sistema ele vai estar realizando ali algum processo no qual a sua fronteira vai estar se deslocando. Quando existe o deslocamento dessa fronteira, eu posso dizer que há trabalho, seja ele sendo criado, né, sendo transformado ou sendo destruído. Essa é a nomenclatura que a gente usa. A gente sabe que energia não se cria nem se destrói, né? Basicamente ela se transforma. Mas quando eu falo isso na relação sistema-vizinhança, ok? E se não há alteração da fronteira, se ela permanece paradinha no mesmo canto, eu não posso dizer que houve ali trabalho, né? Trabalho é nulo, tá bom? Ela aparece apenas durante uma mudança de estado. E lembrando, é estado termodinâmico, não é estado físico. Ou seja, ela vai aparecer durante uma mudança de pressão, de temperatura. Né? Você pode ter um sistema ali todo bonitinho, que tem um gás lá dentro, e você começa a aquecer esse gás. Ele vai se expandir, aumentou a temperatura, aumentou também o volume, e como consequência disso você vai ter a produção de trabalho, porque você pode estar deslocando ali uma massa acima desse sistema. Né? Então, somente durante a mudança de estado. Ah, meu sistema está todo em equilíbrio. Não vou mexer na temperatura, não vou mexer na pressão, não vou mexer em nada. Não vai ter também efeito nenhum. Tá bom? Se manifesta através de um efeito nas vizinhanças, ou seja, você vai observar a produção ou destruição de trabalho justamente quando há o deslocamento das fronteiras do sistema, o que é um reflexo na vizinhança. Tá? Olha só. A quantidade de trabalho é igual a mgh. O que é esse mgh, né? Olha só, onde m é a massa que foi suspensa. Então imagina que eu tenho aqui um pistãozinho, uma massa aqui, essa massa pode ir para cima ou para baixo. É a massa desse corpo. G é a aceleração da gravidade e H é a altura que a massa foi suspensa. No próximo vídeo que a gente vai falar sobre trabalho, eu vou colocar umas figuras para poder ilustrar bem e fazer todas essas transições. Tá? Mas entenda, se você tem um cilindro, que ele tem aqui um limite e uma massa em cima dele, esse cilindro pode ir para cima e para baixo e é justamente dessa massa que eu estou falando. O trabalho realizado depende de o quão pesado é esse corpo acima do meu pistão. E agora uma das partes mais importantes que eu tenho que comentar com vocês, inclusive por um detalhe especial.
Essa consideração que eu vou dar aqui do trabalho, ela pode variar de livro para livro também que você pegar, tá bom? Então fique atento. Em alguns livros a conversão é essa que eu estou dando, e em outros livros a conversão é outra, tá? Então deixa eu explicar aqui para vocês. É considerado positivo quando a massa suspensa, ou seja, a altura é maior do que zero. Nesse caso, dizemos que o trabalho foi produzido nas vizinhanças ou que escoa para as vizinhanças. E o trabalho é negativo quando a altura, no caso dessa massa, abaixa, ou seja, a altura vai ser menor do que zero. E nesse caso, dizemos que o trabalho foi destruído na vizinhança. Como eu disse, existem livros que usam definição contrária, mas eu prefiro usar essa definição porque o sinal do trabalho ele fica diretamente proporcional ao deslocamento da massa. Então eu digo, deslocou verticalmente para cima, a variação da altura é positiva, o trabalho também é positivo. É uma função direta e eu acho bem mais fácil de trabalhar assim, tá bom? Vamos lá, agora as características do calor. Você pode ver que as três primeiras são semelhantes a do trabalho. Aparece apenas nas fronteiras, aparece apenas durante a mudança de estado e se manifesta através de um efeito nas vizinhanças, ou seja, você tem que estudar sistema e vizinhança para poder ver como o calor se comporta. Acontece na fronteira, porque é justamente um efeito que vai estar acontecendo ali na barreira do meu sistema. E somente durante uma mudança de estado, porque se meu sistema está em equilíbrio e nada muda, não tem por que ele emitir calor, não é verdade? Mas vamos lá às outras considerações. A quantidade de calor é proporcional à massa de água que nas vizinhanças aumenta 1 grau a temperatura sob a pressão específica. Ou seja, ela é proporcional à variação de temperatura do meio. Tá bom? Imagina só, você pega uma bolinha de ferro, começa a esquentar ela até ela ficar ao rubro, como a gente chama, ficar bem vermelha, e aí você coloca ela num copo de água. Quando você coloca num copo de água, você vai observar também a variação de temperatura da água dentro do copo. A quantidade de calor que aquela bolinha passou para a água é proporcional a essa variação de temperatura. O calor ele é considerado positivo quando a massa de água é resfriada nas vizinhanças. Nesse caso, a gente diz que o calor escoou a partir das vizinhanças. Tá? E ele é negativo quando a massa de água é aquecida nas vizinhanças. Nesse caso, a gente diz que o calor escoou para as vizinhanças. Se você for parar para ver, aqui eu estou falando de vizinhança e não de sistema. Então, eu considero o calor positivo quando a vizinhança doa calor para o meu sistema. Tá? Quando isso aí acontece, a gente diz que é um sistema endotérmico. Mas isso a gente vai ver melhor lá em entalpia. Tá? E o contrário é verdadeiro. Eu estou dizendo que quando uma massa de água nas vizinhanças ela é aquecida, o meu calor é negativo. Quer dizer que o sistema está perdendo calor para poder aquecer a vizinhança. Tá certo? Bom, então é muito importante observar que tanto o trabalho como o calor somente vão ser observados durante a mudança de estado. Então, somente podemos observar os efeitos produzidos na vizinhança e não no sistema. Bem estranho de falar isso, porque às vezes a gente é muito habituado a conceituar o sistema, mas tudo que a gente faz é analisar a vizinhança. Então esse exemplo que eu coloquei aí, imagina que você pega uma bola de ferro, um quadradinho de ferro e aquece ele até 100 graus Celsius. E aí você pega um recipiente com água a 20 graus Celsius e coloca aquele pedaço de ferro dentro. A água vai ser aquecida até, por exemplo, 45 graus Celsius. Ora, eu vou estar observando aí justamente a transferência de calor que vai acontecer do ferro para a água. Mas para isso eu estou vendo justamente o que? A temperatura da água, que é a minha vizinhança. Tá? E outra coisa que eu posso até observar também é o seguinte. Tem um experimento que ele é feito falando da conversão de energia, Então, por exemplo, esse daqui é um exemplo que eu selecionei para poder justamente comentar sobre a questão da energia que nós vamos ter na transferência de movimento. Então, imagina só, esse sistema que tem aí, você tem um peso que está elevado, está seguro por uma polia, e essa polia está conectada a um agitador. Imagina que essa massa cai, esse peso cai. Então, essa polia vai fazer com que esse agitador gire bastante. Beleza, consegui produzir ali movimento. Eu tenho uma produção de energia cinética, Eu tinha energia potencial, lá em cima ele cai, produzindo energia cinética do movimento e da hélice.
Mas se você for parar para ver, eu não produzi variação de volume, logo eu não produzi trabalho, né? Não empurrei nem desloquei nenhuma massa. Se você quiser considerar trabalho, considere o trabalho negativo da massa caindo, né? E esse agitador não foi suficiente para poder aquecer a água dentro do meu recipiente. Ou seja, nesse caso, mesmo que eu tenha uma transferência de trabalho, eu não pude produzir calor, tá certo? Então, galera, é isso aí. Qualquer dúvida ou pergunta, né? Vocês botem aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo.